rompimento das barragens em Mariana em 2015 e em Brumadinho em 2019, no estado de Minas Gerais, deixou um rastro de lama que causou destruição e mortes. Seguindo o caminho da lama, Camila decide fazer um mapeamento dos impactos da mineração no estado mineiro e, para isso, o personagem de Lavra dialoga com vítimas, ativistas, movimentos de resistência, saindo de um ponto de vista individual para dar espaço para o olhar coletivo. Nesta entrevista, em parceria com o WWF Brasil, o diretor do longa, Lucas Bambosi, a roteirista Cristiane Tassis e a atriz Camila Mota, que interpreta a personagem que percorre a Rota da Lama, nos conta sobre Lavra ser um road movie que transita entre perder o mundo e o tentar recuperá-lo, o pertencimento e identidade, e que expõe a guerra em curso entre capitalismo e natureza. Assista. Eu nasci em Governador Valadares, eu vivi em Belo Horizonte muitos anos, eu estava afastada de Valadares quando, no final de 2015, teve, né, o rompimento da barragem do Fundão. E aquelas imagens, elas me emocionaram muito, assim. Eu parecia que estava perdendo um parente mesmo. E esse tema, ele é presente na vida de todos os mineiros, né? Porque você vai no lugar num dia, passa um tempo sem ir, já não tem montanha, já virou uma cratera. Nosso desejo de fazer um filme em conjunto era muito informado por esse tipo de pensamento, uma espécie de revisão histórica. E é um filme complexo, é um filme que lida com muitos temas, com subtemas, com aspectos mais ligados à paisagem, à subjetividade, né? Não dá para dizer que é um filme sobre a mineração. Ele é também, mas ele é também sobre alguns traumas, sobre alguns problemas que existem na condição de ser mineiro ou na condição de ser brasileiro até. Eu acho que é muito sobre pertencimento, né? Assim, porque esse deslocamento todo que está tendo das comunidades, depois dos dois desastres, crimes, as pessoas, né? As pessoas elas têm um apego muito grande com a paisagem. Então a gente queria que tivesse uma personagem ficcional, que foi a geógrafa, que foi a Camila, que ela pudesse ser os olhos dessas pessoas, que ela conduzisse essa viagem pelo estado, né? Mais pela região do Quadrilátero, e no meio disso veio o Brumadinho. A gente não estava no meio, assim, não estava previsto no projeto, né? Então o projeto tomou outro rumo e eram as situações todas que estão no filme, elas são reais, são situações que eu vivi na pesquisa, que a retirada de uma paisagem provoca na vida de uma pessoa. É um filme de ficção, mas eu acho que a gente conversou desde sempre que talvez a coisa principal não fosse a história da Camila, a história ficcional da Camila, né? Então eu sinto que na real o grande trabalho assim que eu tive foi existir, conviver com aquelas pessoas. Então nesse sentido eu sinto que a ficção ela é um ponto de partida para eu contracenar com as pessoas. Eu acho que é muito mais isso, na real. Tinha certas coisas até que, no começo, o Lucas perguntava, vamos ensaiar. Eu chegava assim, não, melhor a gente não ensaiar com as pessoas, melhor eu chegar e conversar com as pessoas, assim, porque às vezes eu sacava que muitas vezes as pessoas elas não estavam achando que eu era uma personagem de ficção, na real, e não era, entendeu? Então não fazia sentido eu ter uma conversa, depois ter a mesma conversa. Agora, ação, tchum, tá filmando, valendo. Aí vai ter a mesma conversa, né? Vai ter que repetir as coisas, assim, né? Então, eu acho que tudo isso foi uma maneira, assim, a gente foi se entendendo ao longo das filmagens, como é que era a melhor maneira de filmar, como é que era a melhor maneira de existir ali para que aquilo pudesse rolar, assim, né? Mesmo um documentário, né? Quando um documentário, você escolhe o que você coloca na montagem, o que não coloca. Já não é a realidade. Eu acho importante isso, porque eu não acredito em realidade, entendeu? Porque o que é a realidade? A realidade, para mim, a gente vai encontrar o Ailton Krenak, que fala do sonho, por exemplo. Eles sonham, eles vivem uma outra coisa. Isso
Isso não é a nossa realidade, mas isso pode vir a ser, por exemplo. Então, as realidades, elas são múltiplas e elas são pontos de vista muito diversos, assim, né? Então, eu acho interessante essa discussão, eu acho que não é uma oposição, mas eu acho muito interessante essa discussão, porque mesmo não existe uma realidade, nunca, né, na real. Eu queria saber em qual ponto das filmagens vocês estavam quando acontece, então, a tragédia em Brumadinho, e queria entender também essa dinâmica, né? Como que vocês, então, partem para essa outra tragédia? O filme foi todo meio assim, né? A gente foi incorporando as coisas que iam acontecendo. Também um desafio, porque era como abordar as pessoas naquele momento ali, porque as pessoas no meio de um sofrimento muito grande, e para a gente não invadir, né? Estava com muita imprensa. E teve um personagem que ele meio que foi ele foi um portal assim para mim, pelo menos, que o seu Wilson, que ele falou assim: não, eu quero falar, porque só que a gente tem agora é a câmera, porque não para de acontecer, né? Depois disso começou as sirenes, começou a notícia que tinha 40 barragens em risco de desabamento. Então, o assunto ele se tornou, né, manchete em todo lugar. Então, a gente foi seguindo esses acontecimentos, né? Depois teve Barão de Cocais, e é assim, parecia um hecatombe mesmo, assim. E o estranho é que isso é naturalizado de alguma forma. Bom, eu queria que vocês também comentassem o que marcou vocês durante as filmagens, no contato com as suas vítimas, né? Marcou muito essa coisa da resistência, sabe? Porque muitos eles não queriam uma casa luxuosa no lugar, eles queriam a casa deles, igual era. Nunca foi dinheiro, sempre foi aquilo ali que é o meu lar, né? Me impactou muito um conceito que eu passei a entender em loco, no local, que é esse conceito que permeia o filme, que é da solastalgia, que é uma síndrome, uma espécie de neologismo que descreve uma síndrome, um problema psíquico de alguém que não se reconhece mais na paisagem, porque a paisagem muda tão drasticamente em função de tsunamis, terremotos, né, desabamentos e catástrofes, muitas delas naturais, mas ali é uma catástrofe que poderia ser evitada. Acho que, para mim, o que mais me chamou a atenção, na real, foi a alegria como uma possibilidade concreta e uma arma mesmo de luta. Leonilson, você veio nessa hora, que é uma arma de luta, assim, completamente, porque a vida é trágica, né? E eu acho que isso que a gente vive, essa hecatombe, esse desgoverno, tudo isso atinge muito, isso despotencializa muito tanto pessoas quanto grupos de pessoas, e foi importante muito perceber, e a Joelma, para mim, é assim a minha grande musa, assim, no caso, porque como é importante ter alegria para conseguir lutar. Você falou que o trágico parece que está sendo normalizado, né? Eu queria saber de vocês se as tragédias, né, de Mariana, Brumadinho, se elas são um retrato desse Brasil hoje. O que ocorre com a mineração é de uma complexidade muito grande, porque mesmo os movimentos contra a mineração, eles não são, eles acham que tem que mudar o modelo, né? Não é uma situação de anti-progresso, porque a mineração, o minério está em tudo, né? E se você for acompanhar as contas e tal, não foi pago o que era devido, não foi ressarcido, não foi essa assistência, ela parece perdurar ao infinito, assim, né?
a questão também é que quem paga o preço desse desenvolvimento são as pessoas que não utilizam esses produtos da mineração, né? São pessoas que têm modos de vida tradicionais. E as comunidades mineradas, elas não melhoraram a qualidade de vida. Então, isso que é um dos modelos que eles criticam também os movimentos, porque, assim, você vai instalar uma mineração num povoado, numa comunidade, você tem que dar qualidade de vida especial para aquelas pessoas. Essa coisa que chega colonizando mesmo, impondo um modelo de vida para as pessoas que elas não querem nem podem acompanhar. Um outro aspecto um pouco dessa complexidade é que o assistencialismo, o amparo aos atingidos, acaba virando um negócio também, acaba virando uma moeda de troca que reverte em ações, em aumento do lucro da empresa. Elas descobrem que mostrar demonstrar esse assistencialismo acaba sendo rentável, né? Quero dizer que nessa tragédia toda eu sinto que falta uma concepção trágica da vida, assim, né? Porque eu acho que a tragédia, voltando à ficção, que eu acho que é uma coisa importante, assim, né? A diferença entre drama e tragédia, né? Na ficção, drama você fica, né? O drama, assim, aconteceu isso, ai, socorro, pobre de mim, não sei quem me traiu, você fica naquela coisa, você não age, né? E a tragédia, justamente aquelas coisas, a tragédia aconteceu aquela coisa absurda, mas você age a partir dela. Então, eu acho que com as tragédias que a gente vive constantemente nesse momento, falta uma concepção trágica. Quer dizer, não sei se falta, mas eu acho que é preciso buscar cada vez mais uma concepção trágica mesmo, assim, que é de você partir para a ação, né? Porque é isso, você se depara com essa hecatombe e aí o que você faz a partir disso? Você faz alguma coisa.